Eu comecei a contar casos, eu aprendi a contar casos, na verdade, quando era criança. Eu apaixonei com os narradores de cordel do Nordeste, eles iam para Itaubim, porque Itaubim é beira da Rio Bahia, uma cidade de passagem, né? E eles desciam, aqueles cantadores de cordel, desciam vendendo os livretos nas feiras. E lá em Itaubim paravam na feira, e eu, criança, com 5 anos, eu lembro assim que eu ficava, né, ia com meu avô, com minha mãe, assim, lá na feira, e eu ficava parado perto dos vendedores de cordel, porque eles, para vender os livretos, eles tinham que declamar os versos, né? E eu ficava apaixonado com aquilo, né? A rima me fascinou muito cedo, com aqueles talentosos e brilhantes vendedores de cordel. E com 6 anos, 7 anos, talvez 6, acho que antes dos 7, né? Porque aí mesmo quando eu não sabia escrever, eu já rimava, né? Já fazia umas rimas assim, nem que seja terminada com ar, né? Aquela rima com ar mais fácil, mas com 6 anos, antes de saber escrever, eu já rimava. Seu doutor, para nossas bandas, quando é dia de eleição, é o candidato que manda dar comida e condução. E o povo vai para a festa e come até se arrepinar carne de porco e pirão. Aqui só tem 2 partidos, governo e oposição. Os outros é desconhecido, mas o cabra, queira ou não, tem que escolher um dos 2 para poder votar depois no dia das eleições. Porém, nenhum dos 2 presta. Ninguém conhece esses homens? Também nós só vai para a festa é tirar a barriga da fome e depois votar por votar, dos votos que a gente dá só se aproveita o que come. Foi por isso que Vicente, nessa última eleição, comeu de ficar doente, carne de porco, pirão, sarapaté, chouriço e depois com sacrifício foi votar na oposição. Quando chegou na hora dele ir lá dentro votar, o pobre quis ir lá fora para poder se aliviar, mas o péssimo do presidente começou a chamar Vicente e mandou logo ele entrar. E disse para ele, assine seu nome nesse papel, depois entre na cabine e vote lá em quem quiser. Não precisa afobamento, mas não se demore lá dentro, de modo que os outros também querem. Vicente assinou o que tinha que assinar e, se retorcendo de dor, sem poder nem mais falar, mostra o título, se previne, fecha a porta da cabine e aí começa a votar. O povo lá de fora começa a reclamar, pois toca esperar Vicente, toca Vicente a custar. Dizia uns fazendo chacota, seu fiscal, ó a demora, esse homem vota ou não vota? Dizia outros, vamos embora, a urna é só para Vicente, o péssimo do presidente não bota o homem para fora. Para não haver revolta, foi depressa o presidente bater com força na porta da cabine de Vicente. Depois de muita batida, uma voz grossa, exprimida, respondeu lá de dentro, tem gente! E eu gostava de inventar histórias dos meus amigos, colegas de sala, né, amigos e amigas, colegas de turma, sempre inventando uma história engraçada, a partir muito para esse lado do humor. E desde 7, 8 anos, aí eu aproveitava também nas campanhas políticas do meu avô, já fazia versos satirizando os adversários políticos dele. Eu tenho uma quantidade deles guardados, assim, eu com 8 anos, né, já era um cabo eleitoral literário, né, já fazia versos para satirizar os adversários políticos do meu avô. E a química na minha vida foi outra grande paixão, assim como o verso, a poesia, a química é uma grande paixão. Eu fiz engenharia química na UFMG, deixei de colar grau, né? Não fui até o final do curso, quase larguei. Fui professor de química durante 12 anos, 10 dos quais em cursinho pré-vestibular. E química é uma paixão. Eu realmente leio tudo que sai com relação à química, gosto muito da área de alimentação, de tratamento de água, sabe? Nisso aí eu fiz tudo que existia na UFMG, no curso de química, como tratamento de água, engenharia sanitária, tecnologia de alimentos, tecnologia de colóides, quer dizer, matérias extracurriculares que eu fiz muita coisa nessa área, porque isso me fascina. Realmente a química é outra grande paixão. A inauguração da iluminação de Montes Claros, essa é fantástica. Festa preparada, palanque em praça pública, e prepararam uma coisa muito interessante, que tinha uma deixa na fala do governador, aquilo, banda de música, o palanque lá, mas no escuro, o som ligado, era aqueles alto-falantes, né, aquelas bocas de alto-falante e tal, e já ligado o som, mas não ainda as luzes da cidade.
que muita gente não conhecia, porque já não tinha visto os testes feitos ali. E prepararam um esquema de que, na hora da fala do governador, falaria o prefeito, o deputado e aquela coisa toda, e depois falaria o governador. Ele terminava a fala dele e fala: decreto o fim das trevas. E aí ligaria, o eletricista ligaria a chave geral, e tudo combinado e tal, e a chave geral não ficava tão longe do local onde era o palanque. E assim foi a festa, aquela maravilha e tal. A hora que o governador falou: decreto o fim das trevas, que liga, todo mundo aplaude, aí apaga. O pessoal, porque a festa tinha durado o dia inteiro, né? Bebedeira, churrasco e tal. Aí apaga, o pessoal, acende, o pessoal aplaude, apaga, aí o engenheiro apavorou e já saiu correndo lá para o lugar. Chegando lá, tal eletricista, tal de Quelemente. Quelé estava bêbado igual uma vaca com a chave geral, Montes Claro, Montes Escuro. Montes Claro, Montes Escuro. O produtor eu comecei muito cedo, né? Quando eu me lembro assim, que a primeira festa que eu produzi foi no ano que eu terminava a quarta série de ginásio, né? A quarta série de ginásio em 1968, ali nós organizamos uma festa para arrecadar dinheiro para a formatura, e a ideia da festa, o motivo da festa, a gente que discutiu com os colegas e sugeriu, e trabalhamos assim ativamente nessa festa. A partir daí, comecei a promover pequenas coisas na cidade, programa de calouros lá em Taubim, algumas coisas em Teoflotone, né? Festas estudantis e participação no movimento estudantil. Aí começou essa vontade, como eu era músico, sempre eu sou percussionista, né? Gostava de tocar samba, gostava de tocar percussão, acompanhando alguns amigos no violão e tal. Eu comecei a promover shows, né, a participar de shows, festivais de música. Festivais, eu participei de muito mais do que uma centena, às vezes como concorrente, às vezes como produtor, outras vezes como animador, né, apresentador e jurado. Somando tudo, seguramente eu já devo ter quase umas 2 centenas de festivais de música na estrada, sabe? E aí, a partir daí, comecei a produzir. Até que virei produtor de eventos do governo do estado de Minas Gerais, na Turminas, né? Fiquei 6 anos na Turminas, na área de eventos, e depois montei uma empresa de eventos em Belo Horizonte, a Letra e Música, que produziu muita gente. Fui empresário de Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, Tadeu Franco, Rubim do Vale, Luiz Caldas, MPB4 e tantos nomes da MPB. Trouxe aqui Banda de Pau e Corda, Jardes Macalé, Antônio Carlos Nóbrega, Décio, muitos nomes. É muito comum lá naquela região nossa, Vale de Jequitinhonha, Nordeste, né? Quando nesse Brasil, terra do futebol, é muito comum ter o tal do locutor esportivo no campo. Mas às vezes a cidade não tem emissora de rádio. O locutor esportivo, ele só narra o jogo ali para quem está vendo, para quem está no campo mesmo. Mas é interessante, porque quando não tem locutor, o jogo fica numa monotonia que não tem tamanho. Pode estar jogando Brasil e Argentina, Cruzeiro e Atlético, que o jogo é monótono sem a figura do locutor. Tem um grande locutor no Vale, César Mendes, que já foi locutor esportivo, é de Minas Novas, já foi locutor aqui em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, fala alemão fluentemente, é um cara muito interessante. E o César, no dia, estava doente lá, e alguém resolveu chamar seu Zezinho da Quixaba, narrador de vaquejada, para narrar uma partida de futebol. Seu Zezinho, vai lá, o senhor é bom nisso, o senhor... Mas, eu não sei nada de futebol, sabe? Futebol não precisa saber, não, seu Zé. O senhor com o microfone na mão, o senhor é o capeta, ninguém segura o senhor, vai. E insuflado ali pela massa, ele foi. É claro que 1h30 de futebol, mas ele começa mais ou menos assim. Ó, o menino está entrando aí no meio do campo, um magote de homem vestido de azul, um magote de homem vestido de vermelho, 3 cabuquinhos com as roupas pretas, um com a bandeira amarela, um com a bandeira vermelha e outro com a bola debaixo do subaco. Os de camisa azul passou tudo pro lado de lá, os de camisa
vermelha passou tudo pro lado de cá. O da bandeira amarela foi lá pro outro lado, o da bandeira vermelha veio aqui para perto de mim. O que tá com a bola debaixo do subaco caminhou pro meio de um redondinho que tem no meio do redondão, no meio da grama, botou a bola, afastou para trás, subiu e levai. Levai os de azul com jeitinho, passou pro outro, levai os de azul, correu para frente, pegou, levai, aproximando, levai, passou pro outro, tumar, vem os de vermelho, vem os de vermelho, correu para frente, menino pegou, esperto, tá chegando perto, vem, passou pro outro, vem, tumar, vai, os de vermelho. E assim, seu Zezinho da Quixaba narrou 1h30 de futebol, sem citar nome de um jogador em campo. Depois fui para a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, onde fiquei uma boa temporada, e na Belotur, onde fiquei 6 anos e retornei agora há pouco tempo, trabalhando exatamente na área de eventos. Produção de eventos é uma outra grande paixão da vida. A gente apaixona com muitas coisas. Antes que mulher é uma só, e eu sou sincero, eu tenho uma só, mas paixões são muitas. A química é uma, a literatura outra, o cordel, né? E a produção de eventos. Eu acho que eu vou morrer fazendo. Ele é fantástico, né? Tem uma história dele muito boa, que ele tinha um programa de rádio, numa rádio comunitária lá do Ceará. E um belo dia ele recebe um comunicado da Coelce, a nossa CEMIG aqui, né? Avisando que no domingo haveria uma interrupção no fornecimento de energia às 10 da manhã e que às 4 da tarde haveria uma reenergização. E quem assinava era um engenheiro da Coelce, que tinha um nome polonês, Aleksander Kumbiliskis, se não me engano. Aleksander Kumbiliskis, uma coisa assim. E seu Zezinho da Quixaba pega lá e fala, o menino, estou recebendo aqui aí da nossa Coelce, povo trabalhador da Coelce, o menino está aqui dizendo que dia domingo, meu filho, vai ficar sem luz aí, ó. Quem estiver precisando que se prepara, porque domingo vai ficar sem luz. Quem está pedindo para avisar é doutor, ex-engenheirozinho do nome difícil, desgraçado, menino. Mas é um doutor daqueles lá da Coelce, ele está avisando o seguinte, que 10 horas da manhã vai cortar a energia, e vocês ficam aí tudo atentos, porque quando for 4 horas da tarde vai ter reenergésio, vai ligar essa desgraça, os meninos, 4 horas da tarde. Eu acho que em Minas Gerais falta uma coisa, produtor cultural. Minas devia seguir o exemplo da Bahia, copiar uma coisa que dá certo. Bahia, qualquer grupo musical, de teatro que surge, que é criado numa garagem, uma banda criada numa garagem, o dia que a banda começa a ensaiar, eles já escolhem uma pessoa que vai ser o produtor da banda. E aqui nós não temos essa competência, infelizmente. O que acontece? Nós temos, às vezes, talentos impressionantes, né, em todas as áreas, e não tem quem venda esse produto. O produtor cultural, o empresário, o vendedor do produto cultural, é isso que falta em Minas. As autoridades precisam se despertar para isso. Nós conversamos com o Ângelo Osvaldo, quando secretário da Cultura, e com Mauro Verquema, e o Palácio das Artes montou um curso de produtor cultural muito interessante, que tem uma duração de 6 meses, com um currículo quase que acadêmico, da maior importância. Ótimo, esse é necessário, mas está precisando de um curso melhor para vendedor do produto cultural. E é isso que eu acho que a gente precisa mais ativamente, que ia ajudar a dar uma força muito grande na cultura mineira. Porque nós temos grandes talentos e não temos quem venda esse produto de qualidade que nós temos. Mas seu Nunga é um poço de ignorância. É uma figura ótima, né? Mas é um poço de ignorância. Daqueles assim que ele está em cima da casa com um martelinho de borracha, já velho, né, sistemático e tal, consertando umas goteiras, puxando a telha ali milimetricamente com um martelinho de borracha. A vizinha da frente fala assim, ei, seu Nunga, consertando as goteiras, né? Ele falou, eu não, estou fazendo essas desgraças. Vendedor de leite, com um galão de leite na casa dele, tirando ali na calçada da casa, entregando para o pessoal que ia comprar, com um galão tirando, e caía um pouco de leite na calçada. Chega um comprador, fala, ô, seu Nunga, o leite está derramando. Falou, não, eu lavo a calçada aqui com leite. Ele é fantástico. Tem uma que chegou, um amigo, sabendo que ele é assim, chega uma turma e vira para um que não o conhecia, falou, vai lá em seu Nunga e pede ele R$5 emprestado.
Você tá doido? Esse cara tem fama de... Não, ele é gente boa, pede lá R$5 emprestado. O cara chegou, seu Nunga, me empresta R$5 aí. Seu Nunga, ó, que R$5 o quê? Meu dinheiro virou capim para dar dano para vagabundo. Você devia me respeitar. O cara saiu apavorado e voltou sem graça e tal. Aproxima da turma, pô, vocês me botaram numa fria. O cara falou, vai lá agora e pede ele 20. Se eu pedir 5, o cara quase me mata. Eu, vai lá, pede 20. Se ele não te der, nós pagamos toda a sua conta. Aí o cara chegou, seu Nunga, eu pedi, eu estou precisando, me empresta R$20, que ele ia abrir a boca, um da turma que estou assim, não empresta não, seu Nunga, isso não paga ninguém. Ele falou, não empresta, eu dou, dinheiro é meu, você não tem nada com isso, eu faço o que eu quiser. Todos os nomes, né, que cresceram no cenário cultural, vamos falar do musical, principalmente, todos eles que cresceram, eles cresceram quando começaram a ocupar espaço e ser falado e fazendo show pelo interior, em outros estados, em outras capitais. Aí eles começam a surgir aqui. E esse produtor que faz falta, o empresário, o vendedor do produto cultural, esse é o gênero de primeira necessidade para o crescimento da cultura artística hoje em Minas Gerais. Agora, é claro que a mídia, ela tem sido madrasta. Na verdade, os jornais, emissoras de rádio e TV, perderam, né, aquele costume de acompanhar os acontecimentos. É raro você ver esse pessoal, os críticos ou os jornalistas da área cultural, de rádio, TV e jornal, acompanhando os shows, você não os vê em shows. Então eles recebem o release, pegam um pouquinho de coisa do release e publica lá no pé de página e dão aquela divulgada no rádio, na TV daquele evento baseado no release, mas não vão para fazer uma crítica, falar, olha, isso aqui é bom, está surgindo uma coisa nova. É muito difícil. E nós temos talentos, só vou falar na música, por exemplo, né, quem conhece aí o Akiti. Pô, o Akiti é um dos maiores grupos de música experimental do mundo. Vai fazer um show aqui, às vezes você não vê um teatro de 300 e tantos lugares, você não vê casa cheia, né, que já tocou para 100 mil pessoas no Central Park, em Nova York. Você vê Toninho Horta, que é um grande talento, um dos maiores guitarristas de todos os tempos do mundo. É citado em qualquer lista de grandes guitarristas do mundo. Qualquer grande guitarrista do mundo, se você perguntar os 10 maiores, seguramente Toninho Horta vai estar entre eles. E é um cara que vai fazer show em Belo Horizonte, às vezes você não vê um teatro cheio. Como existe um líder político comunitário do PT lá em Taubim, caminhava um processo de cassação do prefeito. E eu, chegando lá na cidade, ele me procurou, que eu havia sido candidato a prefeito lá, ele chega e fala, Tadeu, ainda bem que você chegou, nós tem que caçar esse homem, nós tem que caçar esse homem. Falei, não, mas pelo que eu estou vendo aí, a cassação está tranquila, porque a Câmara eu já tive lá, todo mundo vai votar a favor. Ele falou, Câmara de Vereador, você acredita nesse povo? Esse povo renói, não decide nada. Eu acho que precisa realmente também essa campanha de valorização da música, né? Como já houve um projeto Horizonte, com shows a preços populares, mas não são tão altos. O que acontece às vezes... o que acontece às vezes, aí é interessante, é uma coisa para fugir da legislação, porque às vezes o preço é anunciado e não é aquele. O que é? Como é obrigado a ter meio ingresso para todo mundo, então o que os mineiros têm feito, porque fazer uma produção é difícil, custa caro, você tem que pagar o som, pagar o iluminador, pagar figurino, pagar cenário, pagar músico, pagar, sabe, tanta coisa, divulgação, cartazes e filipetas e cartaz lambe-lambe. Isso custa alto e o empresário mineiro ainda não investe tanto na cultura. Ele acha que está ajudando o artista e não investindo no produto cultural. Aí o que acontece? Como o artista não pode cobrar barato, a lei obriga a ter meia entrada para todo mundo. Então, quando você vê um show em qualquer teatro de Belo Horizonte avisando que o preço é 60, não é 60, é 30. Se estiver falando que é 20, o preço é 10. Porque para fugir da legislação que obriga a ter meia entrada, os produtores todos e os artistas todos têm feito isso. Colocam um preço fictício e cobra com 50% de desconto, que é uma coisa triste, né, chegar nesse ponto, porque na verdade essa legislação ela é draconiana, ela prejudica o artista, porque produzir um evento é caro. Né? Não tem como você estar liberando 50% para todo mundo. Então a saída encontrada pelos artistas é essa. Mas não é um preço caro. Normalmente você paga metade do que é anunciado. Um belo dia estava eu na rodoviária lá em Taubim, quando para um ônibus vindo do Salto da Divisa, a maior viagem, né?
de Minas, é Salto da Divisa, Belo Horizonte. E desce uma senhora, assim, nos 60 anos, querendo um comprimido para enjoo. Quer dizer, comprimido para enjoo eu percebi que era, porque eu tive que ser o tradutor ali do Jequitinhonhês. Porque ela virou para o farmacêutico e falou assim: ó, meu filho, você tem pílula para aborrecimento de ônibus? Eu tenho visto assim, espetáculos surpreendentes. Por exemplo, outro dia eu fui ver um show de uma pessoa que é desconhecida, né? É um grande cidadão, mas é desconhecido ainda no meio cultural, Tuz Araújo. Tuz Araújo é primo do Enfio, né, primo do Betinho, da campanha contra a fome, é um grande talento, é um seresteiro, é um cantor romântico. Ele é advogado, é engenheiro, o tecladista dele também é engenheiro, o guitarrista é médico, cardiologista. E os três montaram um show que chama Viagem ao Mundo do Som, cantando canções românticas de 5 ou 6 países, sabe? Muito bonito, lá na sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes. E eu fui superlotado, tinha gente do lado de fora. Então, quando o público fica sabendo, o público vai. Agora, precisa ter conhecimento. Eu acho que ajudar a desenvolver, eu tive a oportunidade de falar isso aqui da outra vez, ajudar a desenvolver Minas culturalmente, socialmente, politicamente e economicamente, o desenvolvimento ele só é atraído quando ele é arrastado. Não é brincadeira você ajudar a desenvolver um projeto, uma cidade, um estado, um país. Mas para isso acontecer, você tem que arrastar o desenvolvimento com a corrente que tem 4 elos. Conhecer, gostar, defender e divulgar. São os 4 elos da corrente do desenvolvimento. Por que que o povo não vai? Porque não conhece. Quando conhece, vai. Você vê aí Paulinho, Pedro Azul, o Beto, o Milton, o Lô, já tem uma casa mais cheia, né? Então, quando conhece, vai. É preciso que a gente conheça os nossos valores. Porque conhecendo, a gente passa a gostar, né? Ninguém gosta do que não conhece. Quando a gente gosta, a gente passa a defender. Ninguém defende o que não gosta. E quando a gente defende, a gente passa a divulgar, porque ninguém divulga o que não está defendendo. E aí quem divulga assim, porque conhece, gosta e defende, está divulgando com a razão e com o coração, aí ajuda a desenvolver. Eu acho que é necessário, né, o mineiro conhecer mais o que tem. Quando eu falo, por exemplo, nesse livro Minas em Versos e Outras Prosas Gerais, a gente fala justamente disso, que é dos talentos que Minas tem e que a mídia não dá, não é, esse espaço tão grande. São 500 e tantos nomes citados aqui das mais diversas áreas do fazer artístico e também até do científico, né? E que não tem expressão, não tem divulgação. Isso precisa mudar. Mas o público tem ido. Eu tenho visto espetáculos assim de pessoas que são desconhecidas, mas com público razoável. Porque quando conhece, a gente vai. Um belo dia lá em Taubim. Taubim era a única cidade, é um entroncamento rodoviário, né? Minha terra é uma cidade maravilhosa, mas é um entroncamento rodoviário. Tinha 3 rodoviárias. E uma delas, que era central, é ali a 50 metros da praça, 100 metros da praça principal da cidade. E ônibus ali parava Gontijo e São Geraldo, nessa rodoviária. E um cidadão do Ceará desce ali meia hora para almoço, ou ele não quis almoçar, ou estava sem grana, resolveu a praça bonita, ali ficavam as pessoas, aquela grama verdinha, né? Apesar da seca, mas a grama no jardim era muito verdinha, porque as pessoas e tal, a prefeitura cuidava bem. E ele chega ali, tira a sandália e começa a caminhar na grama. Delé, o vigia do jardim, sai correndo atrás dele. Ô, rapaz, vai aí. Pode pisar na grama. Não, rapaz, você não sabe ler, não? Não está vendo a placa ali, não? Não sabe ler, não? Falou, sei. Você não viu a placa lá, não? Falou, rapaz, eu sou lá homem de obedecer placa. Rapaz, se eu obedecesse placa, eu tinha vindo do Ceará até aqui bebendo Coca-Cola, rapaz. No palco, às vezes, eu sou meio improvisador. Eu nunca sigo um roteiro que eu preparo. Às vezes eu preparo 3 horas ali, um roteiro para seguir, mas não sigo. Eu improviso porque é de acordo com a situação. Eu pego um caso, vejo uma pessoa na plateia, me lembro de um caso. Então, quando eu estou no palco, atuando assim como contador de casos, eu nunca sigo um roteiro e vou contando de acordo com a situação, né? Eu tenho até que me policiar muito com relação a isso, porque eu, às vezes preparo um roteiro interessante e deixo de fora coisas importantíssimas, porque vou lembrando de pessoas ali e contando. Agora, a munição para esse tipo de coisa, o contador de caso, tem que ser, antes de tudo, um bom observador. A munição está no dia a dia, está na fila do banco,
está num ônibus que você pega, está numa pessoa que você recebe no seu trabalho, está na pessoa que você encontra no supermercado, está na pessoa que você tem a oportunidade de conhecer numa fila de supermercado, do teatro ou de um banco. Quer dizer, no papo, às vezes, uma palavra, uma frase vira um caso porque você soube captar aquele momento, observar aquela situação e, a partir dela, você adocicar mais um pouco ali, né, incrementar mais um pouco, já vira um caso. Isso vem da observação. E essa ideia de que contador de casa é mentiroso, isso aí é interessante, porque todo mundo fala, todo contador de casa é mentiroso. Mas não, normalmente os que eu conheço, os grandes contadores de casa, eles fazem isso. Eles pegam do dia a dia mesmo dessas observações, quando ele é um bom observador, pega as pessoas, vai observando esses fatos, uma frase dita, um fato engraçado acontecido ali, e vai dourando e faz isso virar um caso, uma história, mas sempre baseado em fatos reais. Minas abre as portas para o mundo. É afável, bondosa e hospitaleira, não tem ódio guardado em geladeira e não nega vela moribundo. Povo bom, fervoroso e profundo, cujo peito bate como um sino, é na arte que traça seu destino, ele luta em defesa da verdade. Esta Minas se chama Liberdade, Tiradentes, Tancredo e Juscelino. O mineiro é meio desconfiado, filosofa a respeito da intriga, dá um boi para não entrar na briga, mas se entra o truvejo é complicado. Dá boiada e não sai derrotado. Liberdade é o verso que declama, só crê em fogo quando vê a chama, tem o som de uma banda no ouvido, e o mineiro tem fama de sabido, bom de prosa, de mesa e de cama. O mineiro é rico em argumento, é poeta, sonhador e cavalheiro, ama a lua e também é seresteiro, quando quer, ele é meio pirracento. Se quiser, dá rasteira até no vento, é teimoso, enxerga muito além, qualquer coisa para ele é um trem, fala uai, gosta de pão de queijo, vê montanha, sonha com um beijo, seu desejo, ele finge que é desdém. O mineiro tem fama de seguro, não amarra cachorro com cipó, o mineiro não dá ponto sem nó, planta verde para colher maduro, só se cala para ouvir o futuro, sempre espera pela cor da fumaça, o mineiro não perde o ar da graça, mineiro não cai em arapuca, mineiro só mete a mão em cumbuca quando ela é para beber cachaça. Viva Minas! Obrigado, muito obrigado.